Começou mais um ano e uma coisa que eu percebi é que eu amo registrar todos os processos das coisas, mas eu só lembro de editar tudo quando o celular avisa que a memória tá cheia e que eu preciso abrir espaço. Aí eu começo todo aquele ritual de organizar os 1000 vídeos que eu gravei para transformar todo esse caos em alguma lembrança mais organizada aqui no YouTube. Mas eu acho que a virada de ano pede isso, né? A gente olhar o que tá ocupando espaço demais e abrir espaço para as coisas novas conseguirem chegar. E eu começo esse vídeo com alguns registros do Apolinho, que é o cachorrinho que a gente adotou. Não vou falar muito sobre ele aqui, porque eu quero fazer um vídeo sobre todo o processo de resgate dele. Mas como esse foi o primeiro fim de ano que ele passou com a gente, eu achei legal mostrar a carinha fofa dele antes de falar sobre como tá a nossa obra. No último vídeo eu mostrei como estava sendo o quintal, que a gente estava fazendo toda a parte da plantação da grama, das plantinhas para elas crescerem bem. Fizemos também essa parte dos tijolinhos para dar uma renivelada no quintal, colocamos essas pedras de ardósia e chegou a piscina também. E enquanto isso estava sendo feito, a parte de dentro da casa também estava em pleno vapor, várias paredes sendo quebradas, vários cômodos sendo remodelados. Esse cômodo aqui era a antiga cozinha, que parecia um frigorífico cheio desses pisos bem antigos na parede. E aqui, nesse cômodo, era um quarto com um banheiro. Esse cômodo a gente vai transformar numa sala de TV. E para isso tudo acontecer, a gente teve que mexer em um monte de parede, colocamos várias aberturas novas que não tinham. A gente gosta muito dessa ideia de ter tudo bem amplo, bem aberto, coisa que casa antiga normalmente não tinha, né? Era tudo bem delimitado com portas e paredes. Pausa para apresentar os visitantes que chegaram. Não demorou muito para eles chegarem, né? Foi só colocar algumas plantinhas. E assim como os passarinhos, os gatinhos também já estão bem felizes com as plantinhas novas, com a graminha também. E aos pouquinhos elas vão entendendo que essa vai ser a nova casinha delas. Mas eu acho que elas já gostaram, assim, melhor do que apartamento, né? Escada finalmente sem pisos, paredes abertas. Dá pra ter uma noçãozinha de como vai ficar já, né? Ai. Aqui a gente vai fazer nossa cozinha, já fechamos aquela porta ali, que é pra parte de trás. Já começou a rebocar também, tirou os pisos. E a parte dos conduítes também já tá começando a ser colocada. E agora a gente vai começar a aventura nesse cômodo que vai ser o escritório provisório do José. E foi o primeiro cômodo que o pedreiro colocou o piso novo. A gente vai fazer esse cômodo com isolamento acústico para ele conseguir trabalhar em casa sem o barulho da obra atrapalhar tanto, né? Então, para a estrutura, a gente colocou esses sarrafos de pinos tratados, deixamos espaço para fazer toda a instalação elétrica, né, que tem poucas tomadas. Já colocamos a janela nova também. Antes da gente fixar o sarrafo na parede, a gente passou alguns aditivos nessas paredes para diminuir as chances de passar umidade para lã de rocha. E como eu sou nóia com essas coisas e a gente mora numa região litorânea, já passei também esse antimofo nos rodapés, porque é melhor garantir, né, do que a gente ter que se preocupar depois. E daí, depois de fazer esses tratamentos, a gente começou a colar algumas placas de EPS com massa acrílica para criar aquela base assim, para a lã de rocha não ficar direto em contato com o chão. Então essa parte do EPS vai ficar só ali na parte mais de baixo mesmo, os 40 centímetros. E do EPS para cima a gente já vai aplicar a lã de rocha até em cima. Em seguida a gente já começou a fixar as primeiras réguas de piso laminado de madeira, que além de fazer o acabamento da parede, também vai proteger a lã de rocha e vai contribuir também para o isolamento acústico e térmico do escritório. A gente começou a fixar com preguinhos sem cabeça. Aí já tava tarde, a gente foi mimir, né? Porque senão não aguenta de pé, que cansa demais. Minha nossa, como obra cansa! Não tinha ideia que cansava tanto. Mas no dia seguinte a gente já tava descansado, tranquilinho. Eu fui dar uma namorada nas minhas plantinhas. Aí
quero mostrar pra vocês as minhas flores das minhas babosas que estão surgindo. Já tô com tanta planta nesse quintal que tem planta que eu não sei mais nem o nome. Tipo, essa daqui eu só sei que ela é cheirosa, mas não me pergunte o nome dela. Mas uma plantinha que depois que eu tive, eu nunca mais quis viver sem ter é essa erva do gato. Que simplesmente as gatas, elas ficam ensandecidas quando elas estão perto dessa plantinha. E é uma coisa de louco, assim, elas ficam muito felizes. E se você tem gatinho, eu indico que você tenha essa plantinha em casa também. Mas agora mudando de assunto, olha só essa porta super antiga que eu achei no ferro velho, que eu vou reformar ela todinha. Ela tá até com essa parte da chave funcionando ainda. Qual madeira eu não sei, eu acho que é canela, mas ela tem uma janelinha ali também e ela é dos anos 40. Gente, muito tempo. Essa é a janelinha dela que eu já deixei separada, tá com os vidros originais ainda. E ela veio também com essa grade que vai super combinar com a estética que eu quero colocar aqui na frente. Vou pintar a grade de preto. E eu tô pensando se eu deixo a porta na cor original, porque ela tá bem manchada, ou se eu pinto de branco, né? Trocar todos esses acabamentos também. Já passei esse desemblipante também, pra ver se dá uma lubrificada no tambor da fechadura. E espero que eu consiga reformar ela toda bonitinha também, que ela tá com algumas partes meio quebradas, meio soltas. Mas tô bem feliz de ter achado ela. E na frente ela tem um detalhe muito, muito bonito, que foi o que eu mais gostei nela. Ela tem essas partes com essas molduras, tem essa parte aqui que usa pra bater, né? Enfim, bem ansiosa pra arrumar ela toda. Eu descobri que eu sou uma péssima youtuber porque eu começo a gravar e eu não termino e eu não continuo gravando a parte dos processos. Mas enfim, é assim que está ficando o escritório. A gente colocou toda a parte da lã de rocha até essa parte ali da janela. E já fixamos também algumas dessas placas do piso e já fizemos o começo da parte elétrica também dessa parede. Uma das melhores coisas desse tipo de acabamento que a gente decidiu fazer no escritório é que, além de cumprir com o papel de ser um isolante acústico, também vai ser um isolante térmico. E é uma forma muito fácil da gente finalizar, porque a gente tá com pressa, né? Então a gente não vai precisar fazer os quebras-quebras para passar os conduítes, não vai precisar mexer com mais massa e tudo mais. É só colocar as placas e, bem dizer, tá pronto, né? Comprou um quilo, um parafuso. Com cabeça. Aí. Só que se tu prega, aparece, né? Tipo esse aqui, ó, aparece. Aí a gente resolveu tirar as cabeças com um alicate. Clique. E é isso. Parafuso sem cabeça. Siga para mais tutoriais. E olha a diferença. Aqui é o parafuso com cabeça, até quebrou uma parte aqui do laminado. E aqui, parafuso sem cabeça, fica quase imperceptível. Acho parafuso. Acho parafuso. Prego. A diferença. É, parafuso não é prego. A gente ficou falando parafuso, mas é prego, tá, gente? É prego mais pequenininho que tiver, pra não aparentar tanto, né? Idealmente já sem cabeça, mas como não tinha, a gente adaptou. E assim que está ficando, ainda vamos colocar o rodapé nessa parte, né? Pra fazer o acabamento entre o piso e a parede. Mas está ficando bem como a gente tinha imaginado. Mais um dia e bora continuar esse escritório. A gente já fez as duas outras paredes. Hoje vai ser o dia das duas paredes que estão faltando. Aí a gente ainda tem que fixar os sarrafos nas paredes e a gente tem que passar alguns conduítes. E como a gente quer colocar o fio da internet direto com contato com o computador, a gente vai ter que adaptar também o conduíte por cima de toda essa estrutura que a gente está montando.
Já fizemos algumas marcações que a gente vai colocar alguns LEDs aqui, algumas tomadas extras com prateleiras e tudo mais. Então essas marcações vão guiando a gente pra gente não esquecer de onde tem que colocar cada ponto, né? Como o modem vai ficar em outro ambiente, a gente adaptou esse conduíte pro cabo de internet passar direto e ser conectado no computador aí. Mais uma paredinha feita e agora a gente vai colocar esses painéis ripados nesse canto que vai ter um LED também. Vai ficar bem bonitinho assim, né? Aí todas essas partes onde tem as tomadas a gente já adaptou com conduíte no fundo e passamos o cabo internet ali também. E agora só mais esse tantinho de parede e a gente finaliza, finalmente. Daí tem que fazer os acabamentos na lateral, né? Mas tá indo. Mais um pouquinho e a gente finaliza. Graças a Deus! Mas o resto agora fica para outro dia, que a gente tem que descansar. Do Neida. Tacando a marreta na parede. Pelo menos agora temos uma campainha provisória. Mas temos. Vamos lixar o teto sim. De boa. Teto pequenininho. Bem de boa. Tranquilo. Viu? Nem faz sujeira não. Não, tem horas que a gente para assim e a gente pensa o que a gente tá fazendo na nossa vida. Só o desespero, mas às vezes a gente também curte, a gente aproveita. O José teve alguns campeonatos de basquete, daí a gente foi pra ver ele jogar. Aí tá ele jogando com o nosso sobrinho, que também é viciado em basquete. Nesse mesmo fim de semana a gente foi também no boliche com um casal de amigos nossos que são muito queridos. E além de estar com pessoas queridas, é muito bom também que a gente saia um pouco dessa bagunça da obra, dá uma espairecida. E eu estou bem orgulhosa também que além de estar nessa bagunça toda que é essa reforma dessa casa, eu ainda estou conseguindo me dedicar aos meus hobbies. Fiz esse pãozinho sem glúten, sem lactose. Primeiro pãozinho da casa nova, ele ficou muito fofinho, bonitinho. E depois de quase 3 semanas se dedicando às paredes, assim está ficando o escritório provisório do José. Tem muita coisa ainda para ser feita, né? Mas pelo menos por enquanto ele já pode usar. Ficou com um isolamento bem legal, diminuiu quase metade assim do barulho das obras, né? Já fizemos alguns detalhes do LED, como essa prateleirinha de cima. Tem essa parte da lateral que vão 2 prateleiras e em cada uma dessas prateleiras vai um LED embaixo também. Então a gente não colocou o acabamento ainda. Tem muita coisa para ser finalizada, colocar os quadrinhos dele, que fica mais com a cara dele, né? Tem que pendurar o violão. Rodapés a gente ainda tem que fazer também. Mas tá ficando bem como a gente tinha imaginado. Coloquei as medalhas dele ali. Ainda tem que fazer o acabamento pro ar-condicionado, que o fio vai ser embutido ali na lateral do painel ripado. O acabamento da porta tá finalizado pelo menos também. O acabamento da janela. Então dá pra dizer que não tá 100%, mas tá pelo menos ali uns 85, 90%, vai. Mas estamos bem orgulhosos, esse foi o primeiro grande projeto que a gente fez juntos aqui na obra. Claro, né, que teve a ajuda do pedreiro para fazer algumas partes da elétrica, com piso também, mas a parte das paredes, decoração, a gente se virou e eu acho que a gente se virou bem. Então eu aproveito esse vídeo da Amelie fiscalizando o resultado da obra para me despedir e é isso. Tchau, tchau!